E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês como que é importante você ter emocional naquele dia que começa errado. Sabe aquele dia que você se preparou, que você separou vários jogos para você fazer, se programou para aquilo e logo no primeiro clique acontece uma adversidade, o mercado já te testa logo no início. E aí, como que continua esse dia emocionalmente? Será que dá para você continuar? Será que não dá? Enfim, esse vídeo eu vou dar alguns insights aqui bem interessantes para o cara que é iniciante, para o cara que é intermediário e para o cara também que é avançado. Vou compartilhar a minha experiência com relação a isso, como que eu penso essas questões e como que eu ajustei o meu mindset para, quem sabe hoje em dia, eu trabalhar da mesma maneira, independentemente do meu resultado no primeiro clique, ou no segundo, ou no terceiro. Enfim, jovens, espero ajudar todos vocês. Vamos direto ao vídeo, mas antes, roda a vinheta. Bom, jovens, no vídeo de hoje eu vou falar de um cenário que com toda certeza já aconteceu com você em algum momento da sua carreira. Isso aí é fatal, vai acontecer com todo mundo, é impossível que você nunca tenha passado por isso, se você tem um certo tempo de estrada aí, é claro, né? Se você chegou ontem aqui no trade, é provável que talvez não tenha acontecido, mas se você já tá aqui há 2 meses, 6 meses, 1 ano, com toda certeza já aconteceu isso com você. Vou descrever um cenário. Sábado de manhã, você separou na sexta-feira à noite ali vários e vários jogos para você trabalhar. E aí, você começou na Bundesliga 2, o jogo das 8 da manhã. Você pegou, deu um clique, um ataque, gol contra a sua posição. E aí, como que você se sente? Será que você emocionalmente já fica tranquilo pro resto do seu dia? Ou será que vai te afetar alguma coisa, esse golzinho tomado logo no primeiro clique do dia? Isso aconteceu comigo nesse último sábado que aconteceu exatamente no jogo da Bundesliga, jogo do Bochum, salvo engano. Cliquei no mercado, fiz 2 ou 3 swings ali no under limit, acabei sendo pego no mercado ali, um erro de saída de bola bobo do time que estava saindo do campo de defesa, né? Então foi um erro defensivo ali, perdeu a bola, paciência, 1, 2 toques, gol. Tomei o gol contra a posição. E aí, o que você faz? Coloca aqui nos comentários, jovem, o que você faz nesse tipo de situação. Se você, atualmente, né, antes de ver esse vídeo, o que você faz? Se você tilta emocionalmente, se você continua trabalhando da mesma maneira, se você é mais agressivo pro mercado, ou se você se retrai um pouco, não trabalha da mesma maneira. Enfim, é importante você, primeiro de tudo, saber o que você faz quando esse tipo de situação acontecer. E se isso nunca aconteceu com você, coloca aqui nos comentários também o que você acha que você faria. Por que isso daqui é importante, jovens? Porque quando você pega, por exemplo, e toma um gol logo no primeiro jogo do dia, e você separou, sei lá, 10 jogos para você fazer nesse sábado, por exemplo. E aí você acabou tomando no primeiro jogo do dia, já tomou um gol contra a posição. E aí já vem aquele sentimento, né? Putz, ó, separei o dia aqui, já comecei com o pé esquerdo, será que eu paro, será que eu continuo? Então, coloca aqui embaixo, o que você faz nesse tipo de situação? Por quê, jovem? Primeiro ponto que você precisa saber é como você se porta nesse tipo de situação. Eu sei como que eu me porto e vou falar para vocês agora. Atualmente, jovens, esse gol tomado não me afeta. Obviamente que eu sinto. Sabe aquela respirada fundo? Assim, putz, ó, comecei já o dia com o pé esquerdo, agora vou ter que continuar construindo meu dia para recuperar esse head ou para trabalhar da melhor maneira possível. Enfim, eu sempre trabalho da mesma maneira. Então, esse gol emocionalmente não me afeta. Mas é muito importante que você consiga descrever como você se sente com esse gol. Isso é muito importante, isso é autoconhecimento, jovens. Então imagina que você pega e toma o gol. E você sabe como você se sente. Você se sente bem? Provavelmente não. Ah, eu me sinto mal, Renan. Beleza. Segundo ponto, como que você se porta perante o mercado depois que isso ocorre? Ah, Renan, eu continuo trabalhando da mesma maneira. Beleza, já é um nível de profissionalismo. Ah, Renan, eu sinto que eu fico mais agressivo no mercado. É um ponto para você analisar e refletir. Por que você está sendo tão agressivo assim quando você passa por um momento de adversidade? Ah não, Renan, eu fico muito mais tight dentro do mercado, escolho muito melhor as minhas posições. Por que isso ocorre? Então você primeiro precisa definir qual é o seu sentimento depois que isso ocorre e o que esse sentimento acarreta nas suas decisões dentro do mercado. Isso é autoconhecimento, jovens. É muito importante você ter isso muito bem claro na sua cabeça. Então, beleza, tomei um gol contra a posição logo no começo do dia, que tem uma tendência a ter uma carga emocional um pouco mais pesada quando você já toma o gol logo nos primeiros cliques. Por quê?
Porque você, querendo ou não, já se preparou, você já tá vindo de peito aberto pro mercado, querendo trabalhar, e aí aquele golzinho logo no primeiro clique já pode te jogar para baixo. Mas é óbvio que isso aí a gente pode transcender para outras situações. Por exemplo, trabalhei 2, 3 jogos, e aí no quinto jogo, no quarto jogo que eu vou trabalhar, eu vou lá e tomo um gol. E aí é importante você ter essa mesma análise, entender qual é meu sentimento, e aí depois você vê o que esse seu sentimento acarreta dentro do mercado. Tá entendendo a lógica, jovem? Isso é muitíssimo importante mesmo. Isso é autoconhecimento, autocontrole. Para você ir desenvolvendo o seu emocional, você precisa se conhecer. E de que maneira que você vai se conhecer? Passando por essas adversidades. Então, falando da minha experiência, antigamente, jovens, e até hoje, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso, porque trading, né, é uma maratona, né, não é uma corrida de 100 metros, então é algo que você precisa fazer no longo prazo, todos os dias, e se estudando, e se analisando, e buscando evoluir esses pontos de melhoria. Porque o que acontecia, jovens, sempre que eu tomava um gol, eu tinha uma tendência a ficar mais agressivo no mercado, sempre. Acho que era um pouco de resquício daquele recuperar o head, sabe? Ah, não, eu quero recuperar o head, então eu fico mais agressivo. Isso até hoje acontece comigo, só que hoje de maneira mais controlada. Principalmente agora que eu estou trabalhando no Under Limit e eu encontro muitas oportunidades, ao longo dos 90 minutos todos eu encontro oportunidade, né? Então é um pouco diferente, por exemplo, do back favorito. Vamos supor, no back favorito eu encontrei um padrão ali aos 20 minutos, vamos supor. Aí eu fiquei 5 minutos no mercado, depois fechei a posição. Aos 25 fiquei fora. Se eu encontrar uma outra oportunidade, dificilmente eu vou encontrar, mas se eu encontrar, eu vou fazer esse mesmo back nesse mesmo padrão. Então não tinha muito como eu ficar mais agressivo no mercado, porque eu já trabalhava de maneira mais longa, de maneira com uma leitura mais refinada de jogo, né? Uma leitura de jogo mais clara pro padrão de back favorito. Só que eu não sentia tanto essa agressividade nesse sentido. Quando eu tomava um gol, por exemplo, isso ia refletir no próximo jogo, que eu ia querer encontrar esse padrão de back, e aí às vezes eu até forçava a minha leitura para encaixar esse padrão, querendo, obviamente, recuperar aquele head que eu tomei. Então o que acontece, jovens? Esse é um sentimento que eu tenho, é de mim, é natural de mim. Sempre que eu tomar um gol, eu vou ter uma tendência a ficar mais agressivo. O que eu faço? Me controlo. Tá percebendo? Eu consigo entender o que acontece comigo quando eu tô no momento de adversidade. Isso pode ser bom? Pode ser ruim? Não, nunca é bom esse sentimento que te tira do normal. Mas isso acontece e você precisa ter esse autoconhecimento. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Hoje, no Under Limit, né, eu dei essa contextualizada com relação ao back favorito, agora eu vou contextualizar no Under Limit. No Under Limit isso é ainda mais perigoso. Por quê? Como você tem a oportunidade ao longo dos 90 minutos todos no Under Limit, imagina que eu tomei um gol logo no começo, do primeiro tempo, 10 minutos de jogo eu tomei um gol. Eu vou ter mais esses 80 minutos do jogo para ser agressivo, ou seja, para tomar posições um pouco fora do meu padrão de costume. Tá entendendo, jovem? Então, é importante com que você consiga entender como que você se porta dentro do mercado, mas que você também aceite que eu não vou trabalhar dessa maneira agressiva. Eu tenho que manter dentro do meu método, dentro do meu foco. Então, eu tenho esse problema. Sempre que eu tomo um gol, eu tenho uma tendência a ficar mais agressivo no mercado. Eu em head viro um leão no mercado. Quando eu tô em green, eu já fico um pouco mais calmo, um pouco mais tight, tá entendendo? Isso é bom? Isso é ruim? Não, é o que eu falei. Não é bom nunca quando você sai da sua normalidade. Mas vamos supor que você, jovem, quando você toma um gol, você fica retraído. Isso, na minha visão, é melhor do que você ficar agressivo. Por quê? Se você fica agressivo quando você está em green, em tese, é menos pior de ruim. Essa é uma expressão que eu utilizo aqui com uma certa frequência. Menos pior de ruim. O que isso significa? Significa que assim, quando você está em green, você é agressivo. Beleza, o máximo que vai acontecer, você vai perder o seu lucro, o que é ruim também. Mas você não vai expor tanto dinheiro assim, ou seja, você não vai perder dinheiro quando você já está em red, por exemplo. O cara que quando ele está em red, ele segura um pouco a mão, ele é um cara que, na minha visão, ele tá tranquilo, porque ele vai manter aquele headzinho ali, esse head não vai aumentar tanto. Agora, quando o cara é agressivo dentro do mercado e ele continua com essa agressividade, mesmo em head, querendo recuperar, indo pra cima do mercado com o peito aberto assim, a chance de dar problema é muito, muito grande. Aqui eu tô falando alguns cenários, jovens. E agora o mundo perfeito que a gente quer. O que é? O profissionalismo de você tomar um gol e continuar trabalhando da mesma maneira. Esse é o ponto mais difícil e é o que a gente precisa encontrar aqui no trading. Quando a gente entende que as nossas decisões são respaldadas, né, em critérios objetivos de leitura de jogo e de mercado, a gente sempre vai ter que trabalhar da mesma maneira, independentemente do que acontece.
Eu hoje tomo um gol? Sinto. Claro que eu sinto. É impossível um trader vir aqui pra você e falar assim, ah não, eu tomo gol, não significa nada. Óbvio que significa. Pelo menos aquela engolida a seco, sabe? Você dá aquela engolida e fala, beleza, vamos continuar. Só que você continua trabalhando da mesma maneira. Por quê? Porque você tem critérios de entrada muito bem definidos, você tem critérios de saída muito bem definidos, ou seja, você consegue trabalhar dentro da mesma normalidade, mesmo na adversidade. Aconteceu, por exemplo, em fevereiro, salvo engano, que no mesmo jogo eu tomei 3 gols. Foi na Bundesliga 2. Tomei 3 gols em sequência, assim ó, 3 gols de uma vez só. Fiquei 3 stakes para trás. E aí? Continuei trabalhando da mesma maneira. Não mudei nada o que eu faço. E aí vai, pô, Renan, beleza, isso é o mundo ideal, mas cara, eu sou iniciante, eu não consigo fazer isso ainda. Aí que você tem que se estudar ainda mais. Beleza, eu tomei um gol, tomei 2 gols, não consigo continuar trabalhando da mesma maneira. Para de trabalhar, jovem. O seu emocional ainda não está calejado o suficiente para continuar trabalhando depois de uma adversidade. E é importante você conseguir dosar isso, você tem que conseguir medir isso. Se você conseguir medir, cara, você já está tranquilo. Por quê? Porque se acontecer uma adversidade dentro do mercado, você sai. Tá entendendo? E por que eu tô falando isso, jovens? Porque quando você é profissional, quando você de fato sabe o que você tá fazendo dentro do mercado, mesmo que seja um método que ainda não tá validado, tá? Mesmo que não seja um método validado, mas você sabe o que te faz entrar e você sabe o que te faz sair. Quando você tem isso muito bem definido, você vai trabalhar da mesma maneira, independentemente do que aconteça. E aqui eu vou falar de uma coisa que é muito importante. E se você, jovem, chegou até o final do vídeo aqui, parabéns. Você com toda certeza está absorvendo mais conteúdo, você está querendo mais do que a maioria. Porque, jovens, nem metade dos jovens que começam a assistir o vídeo chegam até esse ponto do vídeo. Então, se você está aqui, essa dica bônus, essa dica final, é para você em especial que está de fato comprometido com a sua carreira, que está querendo de fato virar algumas chaves aí no trading. E se você chegou, coloca aqui nos comentários, cheguei, Renanzão, que eu sempre gosto de saber quem são os jovens que estão de fato mais engajados aí na nossa comunidade. A dica final é o que, jovens? Ah, Renan, você trabalha com meta? Você gosta de pegar um percentual e sair? Por que que não, jovens? Exatamente porque você sabe o que você faz, independentemente das situações. Eu já gravei um vídeo aqui, vou deixar até aqui no card para vocês darem uma olhadinha, um vídeo que eu falo sobre o objetivo de lucro, meta por dia, meta diária, meta mensal. E lá eu dei a minha opinião. E eu mantenho essa opinião ainda hoje, exatamente por causa disso, jovem. Quando você é consistente, nem é consistente, tá? Ignora isso que eu falei. Quando você tá tentando validar um método, ou já tem um método validado, você tem critérios objetivos de entrada e de saída do mercado. Tá entendendo? E você sempre que encontrar um padrão, você vai entrar. Sempre que você encontrar um padrão de saída, você vai sair. Simples assim. Beleza? Acho que até aqui todo mundo entendeu. Então, se sempre você vai fazer uma coisa e sempre você vai fazer outra coisa, imagina que você está trabalhando aqui, está no 10º dia, você está com 5 stakes de lucro em um dia. Um resultado absurdo. Mas você sabe o que te faz entrar e você sabe o que te faz sair. Você não vai entrar só porque você está com 5 stakes de lucro? Tá entendendo a lógica? Uma oportunidade é sempre uma oportunidade, jovem, independentemente do que acontece. Dentro do mercado, dentro da sua gestão, enfim, tanto faz. Uma oportunidade é sempre uma oportunidade. E se você tem um método que você consegue identificar objetivamente essa oportunidade, você tem que estar lá dentro. Independentemente do seu resultado do dia. Independentemente de se você tomou um gol ou se você pegou 10 gols. Se você tomou 2 gols, se você pegou 2 gols, tanto faz. Você sempre tem que trabalhar da mesma maneira. Você sempre tem que abordar o mercado da mesma maneira. E é esse um dos pontos mais importantes para mim aqui no trading. Depois que você já alcançou esse nível de saber como que você se sente quando toma um gol, qual que é a sua postura dentro do mercado quando isso acontece, para você conseguir se medir ali dentro do mercado. Ah, beleza, toda vez que eu tomo um gol eu tenho uma tendência a ficar mais agressivo, então vou me controlar. Então depois que você faz isso, que você entende esse seu perfil, você entender que você sempre vai ter que trabalhar da mesma maneira, é o que vai fazer você virar a chave aqui, jovem. Sem dúvida nenhuma, para mim não faz sentido meta exatamente por causa disso. Imagina que eu tô aqui trabalhando um jogo e eu já tô em um dia excelente. Eu encontrei uma oportunidade. Eu tenho que estar lá dentro daquela oportunidade. Por quê? Porque o meu método me obriga a estar lá dentro. Ah, não, mas eu tava com um dia excelente, no último clique do dia, tomei um gol, entreguei meu lucro todo. Tanto faz, jovens. Tanto faz. Por quê? Porque você encontrou uma oportunidade. E o que é uma oportunidade? É uma chance maior de ocorrência de um determinado evento.
O que é esse evento? É você pegar um gol, é você pegar uma correção, tanto faz, vai depender do seu método. Mas se você encontrou uma oportunidade, você tem que ir lá dentro. Pô, Renan, mas era no último dia, no último clique do dia. Então nem faz esse jogo, jovens. O longo prazo, ele não sabe se é o seu último jogo do dia, se é o dia 3 de abril, se é o dia 4 ou se é o dia 20 de abril. O seu longo prazo não vai ver isso. O seu longo prazo vai ver 6 meses, 3 meses, vai ver 1 ano, tá entendendo? Então, se você não quer estragar o seu dia, para de trabalhar, é a melhor coisa. Por quê? Se o seu método te mandar fazer uma entrada quando você encontrar essa oportunidade, você vai ter que estar lá dentro. Tá entendendo, jovem? Então, esse é o recado final do vídeo aqui. É muito importante com que você entenda muito bem isso que eu tô falando. E se isso que eu falei pra você fez sentido, eu fico muito feliz, porque é esse meu objetivo, meu propósito. Sempre, jovens, que vocês encontrarem uma oportunidade, o que você vai fazer? Você vai ter que estar lá dentro. Ah, Renan, mas meu dia tá excelente, eu não quero estragar. Para de trabalhar. Por quê? O seu método te obriga a estar dentro de todas essas situações. Beleza? É simples assim. Então, essa era a ideia do vídeo de hoje. Espero ter ajudado você de alguma maneira a compreender alguns aspectos aí que eu considero bastante importante com relação ao emocional. Esse é mais um vídeo da nossa série que eu falo sobre emocional aqui no canal. Então, vou deixar o link da playlist aqui também para você dar uma olhadinha nessa playlist que fala sobre emocional, vários conteúdos bastante relevante sobre o emocional. E esse vídeo aqui, sem dúvida nenhuma, é um vídeo que pode ajudar muito você que é iniciante, você que é intermediário, que é avançado, que já até é consistente, já tem um método validado, mas ainda sente um pouco de dificuldade nessa gestão emocional. É das tarefas mais difíceis que a gente tem, mas é das tarefas mais importantes também. Entender como que é a nossa postura nas adversidades, entender como que é a nossa postura quando estamos num dia bom e entender principalmente que eu encontro uma oportunidade, eu tenho que estar lá dentro dessa oportunidade. Por quê, jovem? Porque uma oportunidade, os seus lucros e as suas perdas aqui dentro são aleatórias. Tanto faz. A gente não sabe quando vai ter uma sequência positiva, quando vai ter uma sequência negativa. O que você sempre tem que fazer é encontrar uma oportunidade e estar lá dentro. Se essa oportunidade foi a primeira do dia, você entrou e tomou um gol, paciência, é do game, faz parte. Se você encontrou essa oportunidade no último jogo do dia e tomou um gol, acontece, faz parte. Existe uma distribuição aleatória num conjunto de fatores que definem a sua oportunidade. Então, se a sua oportunidade apareceu no primeiro jogo, você tem que estar lá dentro. Se apareceu no segundo, você tem que estar lá dentro. Se apareceu no 10º jogo, você tem que estar lá dentro. Por quê? Porque a distribuição é aleatória entre ganhos e perdas num conjunto de fatores que definem a sua probabilidade, a sua oportunidade de encontrar um padrão para o seu método. Seja no match odds, seja no under, seja no over, seja no correct score, em qualquer mercado. Esse final que eu falei são algumas frases que eu tenho aqui gravadas do livro que eu já li várias vezes, que é o livro Trading the Zone. Então, esse livro é excelente e ele fala exatamente sobre isso. Que existe uma distribuição aleatória num conjunto de fatores que definem uma oportunidade. E o que é uma oportunidade? Uma chance maior de ocorrência de um determinado evento. E o que é, então, essa chance? É o seu método, é você encontrar um padrão de jogo para você entrar no mercado e ser feliz ou não no curto prazo. No longo prazo, se esse método for positivo, se ele tiver uma tendência a ver mais, é isso que você vai conseguir. Você vai encontrar uma oportunidade, vai entrar, se vai tomar o gol ou não nessa oportunidade, a gente não sabe. Mas no longo prazo, a gente sabe que tem uma tendência a ser EV+. Beleza, jovens? Essa era a ideia do vídeo de hoje, fico muito feliz se eu conseguir te ajudar. Se você chegou até o final do vídeo, pô, jovem, coloca aqui nos comentários que eu fico muito feliz sempre em ler esses jovens que estão aqui, ó, no mais alto nível da nossa comunidade, que são caras que de fato, pessoas, né? Não posso falar caras porque tem muitas meninas também que seguem aqui o nosso canal. Então, significa que vocês estão chegando até o final, estão absorvendo todo o conteúdo que vocês podem. E sem dúvida nenhuma, isso é muito importante para que você, jovem, alcance a consistência, ganhe dinheiro aqui de forma consistente, enfim, e vire várias chaves aí do seu mindset. Chique show, jovens? Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.